Filter. Agora sim, agora estamos liberados. Qual foi a maior treta que vocês já viveram ou que vocês já viram em alguma equipe? Acontecendo em alguma equipe. Eu quero começar falando que eu lembrei de uma, entendeu? De lá, Qual você tempos lembrou? atrás, tempos atrás, onde existia uma guerra entre a área de pesquisa e a área comercial da Ah, empresa. essa é boa. E a gente vivia um deixa que eu deixo. A treta era o deixa que eu deixo, que é assim, quem é que faz isso aqui? Não, isso aqui é o trabalho da pesquisa fazer. Não, mas a gente não atende o cliente, é o trabalho do comercial. E essa tarefa ela ficava sendo deixa que eu deixo, e isso gerava uma treta enorme. Todas as vezes que ninguém pegava para fazer e ficava nesse empurra, empurra. Não sei se você se lembra, mas eu me lembro. A Claro gente que a gente lembra. se lembra. Claro que a gente se lembra. E isso gera uma competição interna, né? Isso que é mais curioso. E eu lembro perfeitamente da sensação de me sentir competindo dentro da própria empresa, assim, competindo para defender os meus interesses, porque a outra área não ia, levar isso em consideração. Então, isso foi bem lembrado, João. Eu vou falar uma também que eu vivi recentemente. Não é bem uma treta, mas assim, é uma coisa que gera conflito, desconforto, que é quando a gente não está alinhado, sabe? Assim, você vai às vezes para uma reunião e a pessoa está pensando A, você está pensando B, e você não se deu o tempo necessário para explicar para a pessoa as suas expectativas, Uhum, a pessoa também não se dedicou para, sei lá, ler materiais e se aprofundar sobre o assunto da reunião. E aí, quando chega aquela perda de tempo, um está falando uma coisa, outro está falando outra, e você vai ficando sem paciência, vai ficando exausto e nada sai do lugar, né? Então, isso é uma coisa que não só acho que é comum em qualquer empresa, eu vivi recentemente aqui, mas acho que é muito comum nos nossos clientes também, né? A gente vê bastante isso acontecer, assim, reuniões improdutivas, porque as pessoas não gastam tempo alinhando. uhum. Perfeito. Eu acho que eu lembro bem das brigas, essa rixa entre áreas de produção e comercial é um clássico, né? Eu acho que Clássico. Eu quem trouxe o nunca clássico, eu trabalhou trouxe o clássico. clássico, um clássico. E até isso trouxe uma coisa que me remeteu a um ponto também que tem a ver com a comunicação. Foi assim, cara, e gera um efeito de competição interna. Sabe das tretas, o que mais me marca é o ranço, gente. Que as pessoas garram ranço umas das outras. Então, quando Sim. você vê, elas não estão só competindo, mas assim, a pessoa tem certeza que aquela outra é tipo, tá contra ela, assim, fez de propósito. E aí você começa a ter uma coisa quase de uma construção fantasiosa de uma realidade paralela, sabe, de um universo de brigas e competições. E não, e eu falo muito isso, né, para as orientações, para os treinamentos, eu falo assim, a pessoa ela não está contra você, ela está a favor dela mesma. Nesse Uhum. processo de estar a favor dela mesma, tentar correr atrás, ela te atropelou, beleza. Mas nada que uma comunicação não resolva, não é pessoal. Ela não está Sim. movendo toda uma estratégia ao longo do dia de trabalho para atrapalhar a sua vida. Assim. Ela As não pessoas não vive costumam por dedicar, você, né? Ela não Não. vive por você para te atazanar. as pessoas não dedicam tanta energia assim para torturar o outro, geralmente, né? Assim, na regra. Então, acho que eu sempre acho o ranço quase engraçado, assim, a gente dá risada, mas gera muito sofrimento e gera muito problema. Então, dos desafios de equipe, o ranço, para mim, é um dos mais presentes. Bom, então vou Bom. aproveitar para puxar Vamos oficialmente a lá. abertura do nosso café de hoje, né? Hoje o tema do nosso café é desafios com equipes. Eu acho que toda empresa, todo RH Uhum. que se preze, toda equipe que se preze tem momentos em que existe aquela equipe que a gente pode dizer que é uma equipe desafiadora. É uma equipe que está desregulada, que está passando por um longo período de falta de alinhamento, de sinergia ali entre as pessoas. Isso Uhum. acontece por N motivos, né? Pode ser que essa equipe esteja passando por muitas mudanças, eventualmente turnover, né? Muitas pessoas chegando, pessoas saindo, e a equipe ela vai ficando descoordenada, né? A Uhum. liderança vai tendo dificuldade de colocar as pessoas num lugar confortável, a equipe vai perdendo a sua performance, vai perdendo, vai gerando conflitos, e o RH vira aquele muro de lamentações, né? Toda semana, eu lembro de um caso que toda semana o RH tinha reclamação da mesma equipe, e eram as mesmas pessoas reclamando das mesmas coisas. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, né? O que que acontece dentro dessas equipes desafiadoras? Quais são os problemas mais comuns?
e como que a gente pode ajudar a resolvê-los. Então, eu Sim. queria convidar vocês aí para trazer aí um caso, trazer um exemplo, para a gente já começar pensando ali um motivo e discorrer aqui sobre isso um pouco. Eu acho que uma das críticas que a gente vê logo que vem, né, como demanda desse RH, é problema de comunicação, né? Mas mais do que um problema de comunicação, que geralmente o primeiro nível do problema de comunicação, a área de pessoas tenta resolver com treinamentos de comunicação, né? Com orientação para comunicação. Só que chega um nível do problema que a sensação que dá é que eles já tentaram de tudo, já orientaram, já passaram boas práticas, fizeram treinamento e o problema persiste. E a coisa vai degringolando, como a gente diz. Os atritos vão ficando cada vez mais presentes, os silos vão ficando cada vez mais presentes. E tem uma outra característica desse problema de comunicação, é que ele passa pela liderança. Não sei se vocês percebem isso. Então, não é Uhum. só um problema de comunicação entre as pessoas da equipe, entre as áreas de um departamento, mas com a liderança a comunicação também não está funcionando. Então, nem a liderança está mantendo sob controle. Então, a sensação que eu tenho é que o RH percebe que aquilo está fugindo do controle e que é uma questão de tempo até terem um problema grande de performance, de entrega, de desempenho ou de saúde. Então, geralmente são situações que você já tem sintomas. Você tem esse desencontro de ideias, percepções, opiniões, você tem os ranços que eu comentei no check-in, um pouco uma picuinha, uma dificuldade de abertura a essa troca. Você já tem pessoas se queixando das questões do clima. Então a coisa fica tão complexa que geralmente quando o RH chega para a gente, ele chega para a gente já com esse olhar de que, olha, eu preciso fazer alguma coisa que vai além de uma orientação de boas práticas de comunicação. Eu preciso entender por que que isso está assim e de que forma a gente resolve. Eu acho que um conceito bacana de trazer para esse café é o nosso conceito de homeostase organizacional, né? A homeostase organizacional levando em consideração a maneira como o próprio comportamento, né? A biologia, a fisiologia, a neurociência traz o olhar para esse comportamento humano e que essas pessoas não estão conseguindo funcionar, com muitas aspas, né? Aquele cérebro ele não está Uhum. bom e aquele ambiente perde homeostase. E o nosso trabalho é ir lá e botar de volta no lugar, né? Estabilizar esse povo todo para eles conseguirem seguir por conta própria. Eu acho que é o ponto mais interessante, assim, desses trabalhos que a gente tem desenvolvido, né, com os desafios de equipe, é conseguir trazer esse olhar, né, da homeostase, mas para desvendar essa questão que está ali, que é o imperceptível, né, que é o que a gente fala, são as questões ali inconscientes que estão permeando esse ambiente, porque também Uhum. vem nesse lugar da falha de comunicação, vem no lugar do líder não conseguir motivar as pessoas, né, existem as coisas que as pessoas estão vendo que está acontecendo, às vezes vem inclusive de pesquisas organizacionais, como, né, pesquisas ali de clima, pesquisas que estão Ok. relacionadas à performance da equipe também. Mas isso é o que as pessoas estão vendo, né? Então, o nosso trabalho, a partir do modelo da homeostase, é ver essas outras questões que estão acontecendo ali, que não é perceptível, né? Então, tá gerando um atrito, tá tendo ali uma treta, mas é porque as pessoas sentem que estão perdendo espaço de alguma forma, né? Então, rola, tá começando a rolar uma competição ali, porque as pessoas sentem que perdem alguma coisa naquela relação, né? Ou porque tá acontecendo uma mudança grande na equipe, tudo tá se mexendo ao mesmo tempo, e aí todo mundo começa a ficar reativo àquilo, né? Mas como tá todo mundo falando assim, não, tá tudo bem, não, a gente vai conseguir. Aí parece que tá tudo, né? Vamos, a equipe vai dar certo, vai dar conta. E no final você tá vendo que ninguém tá se comunicando direito, os processos não estão andando, as tarefas não andam, as coisas estão difíceis. O líder também vira um muro de lamentações junto com a RH, né? Então o líder também chega pra gente e reclama assim, ai, não consigo, não consigo, só fico aqui mediando as pessoas. Aí as Conflito. pessoas não têm É. autonomia, não conseguem resolver as coisas sozinhas. E aí eu acho que esse olhar que a gente traz, né, para essas bases, né, emocionais que estão sendo mexidas, é o que permite a gente, de fato, trazer algo que seja mais eficiente do que só o treinamento, por exemplo, de comunicação oratória, né? É a gente mexer onde Sim. está doendo, vou chamar assim, né? Esse é acho que é a beleza desse trabalho, né, de desafios com a equipe. É. Acho que Tem tem uma um coisa que ponto, é bem bacana. Pode falar, Tatá, depois eu completo. tem um ponto que eu gosto de ressaltar também, é da complexidade desses fenômenos, né? Porque quando a gente às vezes chega para conversar, né, pega um briefing de um projeto como esse, existe um cuidado muito grande da nossa parte de entender que nada é unifatorial, né? O Uhum. problema não é a liderança, o problema não é o conflito, o processo que não está funcionando. Geralmente, quando a gente
faz um diagnóstico, e é preciso, né, fazer um diagnóstico dessa equipe com N ferramentas para escolher quais são os principais pilares que estão gerando esse desequilíbrio, né? Essa falta de homeostase que a gente percebe. E geralmente ele é multifatorial. Então, existem questões de Uhum, relacionamento que são mais emocionais, que são ali conflitos, às vezes, até passados que não foram bem resolvidos. uhum, Existe, eventualmente, uma atitude de liderança que precisa ser ajustada, que está interferindo na segurança psicológica, que está gerando competição. Existe, eventualmente, uma sobrecarga de trabalho, ou processos que não estão bem divididos, as uhum. tarefas não estão bem organizadas, então tem oportunidade de melhoria também em coisas mais práticas. E existe a necessidade, muitas vezes, de fazer essa equipe se unir de novo, né? Tá cada um para um lado, e antes de mais nada, antes da gente começar a mexer em cada um desses fatores que vão ser identificados, é preciso fazer a equipe voltar a remar para o mesmo lado, a querer as mesmas coisas, a se reconectar. Então, muitas vezes o que a gente percebe quando vem esse tipo de projeto é que a empresa vem com o pedido da empresa, né, do RH ou da liderança preciso de um team building. Mas uma reunião de 4 horas, de um dia, vai resolver parte do problema, né? A gente Sim. precisa muitas vezes cavar um pouco mais e propor um processo um pouco mais continuado para que isso seja pouco a pouco remediado. Então, acho que trazer esse olhar também da complexidade ajuda o RH, que geralmente é a área que vai conduzir esse processo, né, de resolução, lembrá-los que não é unifatorial, né? Não vai ser uma coisa que vai resolver, geralmente a gente precisa de múltiplas ações, então isso também é bem importante. É muito bom que você falou. Eu estava justamente querendo trazer um pouco isso, né? Mas como é que a gente começa um trabalho desses, que é um trabalho de intervenção? Que o nosso papel não é ensinar sobre neurociência aplicada. Eu falo assim, né, eu tenho um paralelo da mentoria. Na mentoria você tem uma orientação muito próxima àquela pessoa que vai provocando mudança de comportamento ao longo do tempo. E isso é algo parecido, mas com uma complexidade maior, porque agora é um grupo. E às vezes é um grupo grande, e é um grupo que tem camadas de liderança. Então, como é que a gente transforma aquela área, aquele grupo, em um grupo estável, funcional, eficiente, que é a nossa defesa, né? Ao mesmo tempo saudável e produtivo. E começa para a gente entender, mas o que está acontecendo aqui? Né? Que também veio na fala da Jojo, porque tem o que a empresa traz de informação, e isso está dado, a gente sempre consegue, mas a gente sempre vai abrir dois níveis mais profundos. O primeiro nível é o que que as pessoas estão fazendo, né? Como é que as pessoas se comportam? Porque eles vão falar assim: não, tá tudo bem, eu me dou bem com as pessoas da empresa. Ou a gente sai para almoçar junto, inclusive. Ah, ótimo. Mas no dia a dia, o quanto vocês conversam, né? No dia a dia, o quanto você levanta a mão para pedir ajuda. No dia a dia, como é que você negocia a sobrecarga? No dia a dia, com que frequência a liderança está do seu lado? É nessa conduta cotidiana que a gente entende o que está levando aos resultados, mas a gente vai trazer aí a nossa lente, né, que é o olhar da neurociência organizacional aplicada com a nossa experiência, para criar essa terceira camada que está lá no inconsciente, que é o que determina esse comportamento. Cadê a segurança psicológica? Cadê a empatia? Cadê a vulnerabilidade? Cadê a motivação? Cadê as variáveis que a gente sabe que vão governar a conduta no ambiente de trabalho e isso gera esses resultados? E aí as pesquisas são uma característica desse trabalho. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho de intervenção, a gente começa com um processo de entendimento daquele cenário, um diagnóstico. Pode ser uma anamnese, que é a nossa habilidade de analisar o cenário a partir de algumas conversas com os contratantes, geralmente a liderança, algumas pessoas da equipe, eventualmente, e o RH. Pode ser uma pesquisa quali, não, vamos entrevistar todo mundo, vamos conversar com metade, vamos escolher aqui uma amostragem, aí sim, mais representativa, para ouvir essas pessoas e criar essa imagem do que não é dito, né? O que Uhum. mais acontece além do que está sendo dito, e pode ser uma pesquisa mesmo, desenvolver uma pesquisa, né, quantitativa, com questionários que a gente também faz, porque aí a gente cria esse mapa e volta para o RH, volta para a liderança e fala: olha, a treta é essa, né? O problema é esse, porque a conduta é essa, e porque o que está acontecendo no inconsciente dessas pessoas é esse fenômeno. Aí a gente tem ponto de partida. Aí a gente começa esse trabalho. Eu gostei do que a Thaís falou também essa necessidade de reconexão, ela é primária, né? Se o Jojo pode trazer um pouco os Uhum. cases dela também, mas eu percebo que uma característica das equipes que estão tendo questões importantes, né?
esses desafios que a gente diz que não é só um probleminha, não é só um ajuste, uma melhoria, é um problema que você está enfrentando e vai ter que resolver, ele tem um padrão de fragmentação de time. Tá cada um para um lado. E essa fragmentação, ela compromete pertencimento, ela compromete motivação, ela compromete saúde, ela compromete performance. Então, primeira tomada é deslocamento emocional, que a gente diz. Como é que a gente tira de um padrão de fragmentação para um padrão de volta de pertencimento e união? E aí, só enquanto você estava falando, né, tava nesses comportamentos que a gente vê, né, são comportamentos muito sutis às vezes, né? Então é isso, a gente Uhum, fala, eu vejo assim, às vezes a gente falando com a liderança, a gente fala assim, não, olha, o que está acontecendo é isso, assim, tá gerando, né, tem um ruído de comunicação porque as pessoas não têm segurança psicológica, né? No que não tá rolando aqui falar de ideias porque as pessoas não têm segurança psicológica. E aí a uhum. pessoa, né, o líder fica assim, não, mas eu vejo todo mundo troca ideias, todo mundo pede ajuda, né? Isso acontece. Mas existe uma camada muito sutil desses comportamentos que às Perfeito. vezes assim, eu vou lá, eu peço ajuda pra Ana e pra Thaís, mas elas fazem assim, tá bom, te ajudo. Isso, né, é uma coisa meio assim, eu vou fazer, mas não tô nem com muita vontade de fazer isso. Essa leitura aqui, Uhum. subjetiva, ela traz assim um caminhão de informações para o que de fato está acontecendo naquela interação, né? E aí a pessoa até fala que vai ajudar, mas ela fala de uma forma que eu entendo que ela não tá tão afim assim. Não está E disponível, isso né? não está disponível, então é muito além das palavras, é muito além do que é feito de forma, vou dizer, consciente, até mesmo o padrão que a gente encontra, né? Eu falo que eu vou ajudar porque é assim que é, né? Aqui nessa equipe, no mundo corporativo, eu tenho que falar que eu vou ajudar. Uhum. Mas a forma que isso acontece traz informações emocionais extremamente importantes para essa tomada de decisão, né? E é por isso também, né, de vou ajudar, não vou, essa equipe é boa, não é, né? Então a gente entendeu o que está acontecendo ali. E principalmente por isso que esse deslocamento emocional é tão importante, né? Porque a gente entende de onde as pessoas estão partindo, o que está acontecendo, quais são os pontos ali que estão mexidos, e a gente começa quase a costurar o caminho para a gente voltar para essa união, Isso. né? Então, é essa questão que a Thaís estava falando, né, do team building. Vem aqui fazer um team building de 4 horas um dia. Não vai funcionar se a gente não entender esses outros comportamentos que Esse estão por padrão. trás, né? E a gente Aliás, começar a geralmente a gente costurar. chega depois de um team build, né, Jojo? Eles já fizeram um Geralmente, team build e não deu certo. Aí eu falo que a geralmente. gente está quase Várias virando a equipe, aquela intervenções. equipe de atividades especiais, sabe? Tipo assim, ninguém deu jeito nessa treta aqui. Chama Nemesis. O pessoal fala assim, é um É o SOS. projeto típico Nemesis. Vamos lá resolver treta, né? E É também que eu legal que a acho que a gente está gente ficando com esse consegue. selo, né? Esse É, selo de que, olha, projetos que são desafiadores, a gente então chama a Nemesis para Chama tentar Nemesis. resolver, porque a gente já tentou outras coisas e não resolveu. e não Não deu resolveu. certo. E esse deslocamento emocional acho que só funciona também por conta, né? E a gente acaba sendo essa equipe de SOS por conta do ambiente que a gente consegue criar dentro desses projetos, né? Perfeito. Porque é isso, todo mundo se sente ouvido Uhum, desde o uhum. início, porque a gente, mesmo que a gente faça uma quali, faça uma amostragem, a gente inclui todo mundo de alguma forma nesse processo, então as pessoas entendem desde o início que tá todo mundo ali construindo algo junto, né? E a gente escuta todo mundo e a gente consegue dar voz, vou dizer assim, para todas as pessoas de uma forma que elas se sentem representadas dentro do processo. Eu acho que isso também é muito importante para esse trabalho, né? Tanto de fazer o deslocamento, entender aonde cada pessoa está nesse lugar, né? Nessa treta que está acontecendo na equipe, e a gente entender como leva todo mundo para a união, porque se eu não mapear isso, se eu não souber, né? E se a pessoa não sentir que ela tem espaço para falar, a gente nunca vai entender qual é o problema de fato. Então, acho que uma grande vantagem dos nossos desafios também é esse espaço de segurança que a gente consegue criar, onde até assuntos que são às vezes difíceis das pessoas falarem, a gente vai levando elas até o momento em que elas conseguem, de fato, trazer o que está incomodando, né? O que realmente está mexendo com ela daquela forma. É. Acho que outro elemento que costuma ser deflagrador desse desequilíbrio da equipe, né, é o contágio. Eu fico lembrando um pouco de um caso que a gente foi, acho que foi um dos primeiros casos, né, de projetos desse tipo, que a gente entendeu que não era um treinamento, não era uma ação, a gente ia ter que fazer várias coisas para conseguir ajudar aquela equipe a sair do outro lado. Foi um caso de que havia um conflito muito forte dentro da equipe, né, principalmente envolvendo a liderança e um dos colaboradores, e aquilo foi se espalhando, com as outras pessoas, com os outros times. Então, pessoas tomando partido né, do conflito de um lado e de outro, criando quase que time A, time B, e aquilo foi virando foi saindo do controle realmente, né? O trabalho ele passou a ser secundário e as questões relacionais passaram a ser primárias ali
no dia a dia da rotina ali, no dia a dia de definição do trabalho, né? As pessoas não queriam trabalhar juntas, não queriam dividir projetos com certas pessoas por conta desses conflitos, e aquilo foi ficando realmente muito insustentável. E isso acho que mostra a importância da gente gerenciar esses conflitos desde o começo de uma forma mais conciliativa, né? Evitar ao máximo que certos conflitos ganhem uma proporção que aquilo passa a comprometer completamente a saúde da equipe, a performance da equipe. Então, essa equipe teve que passar por várias iniciativas, né? Desde o diagnóstico que foi feito, até um trabalho com a liderança, depois um trabalho com as outras camadas de liderança, né? Porque era uma gerência, depois os coordenadores. A gente precisou fazer um trabalho com eles para reconectar, gerar uma certa união, fazer com que eles se identificassem de novo como membros daquela equipe. Em seguida, fazer treinamentos para que eles agora sim tivessem ferramentas para trabalhar melhor a sua comunicação, trabalhar melhor a segurança psicológica do time. E, por fim, olhar para os processos, porque ainda tinha essa camada também de sobrecarga, de ser um trabalho muito desafiador e eles precisarem redistribuir um pouco as tarefas e as Uhum. responsabilidades. Então, só depois é que a gente olhou para essa camada mais prática, né, do dia a dia, porque enquanto não resolveu todas as tretas que tinham antes, a gente não conseguia avançar. E eu lembro que quando a gente pegou esse caso, num primeiro momento, já estava se desistindo de uma das pessoas, né? Um dos membros da equipe, assim, o RH já estava desistindo, porque já não estava mais conseguindo enxergar a solução para aquele conflito, né? Então, muitas vezes esse caminho, ele é um caminho mais longo, mas porque o conflito ele ganhou uma proporção que não precisava ter sido ganha, né? E isso acontece porque Uhum. às vezes a gente de alguma forma desmerece ou dá pouco peso para essas questões relacionais, e elas são essenciais para qualquer equipe, né? Eu ia comentar isso, né? A tendência é a gente ficar nessa última camada, que é do processo, do trabalho, do vamos resolver. Então, muitas vezes, o que está sustentando o conflito, o problema, a resistência, a liderança relata muito uma percepção de resistência na equipe, né? É uma equipe Uhum. dura de manejar, é uma equipe muito conflituosa com a orientação da liderança, de muito discordância com a liderança ou com a instituição, com a empresa, discordância com a própria instituição que está, né, pertencendo ali. Então, você vê que tem um descolamento dessa questão emocional, mas a solução que é trazida, ela é muito racional, ela é muito pragmática. Não, mas então vamos organizar o trabalho, então vamos dividir, então vamos... E não funciona, parece que nunca está bom. Já perceberam? Nenhuma solução é boa, porque no fundo, nós não estamos olhando para o que é o problema. A gente está tentando É. resolver o que eu digo que é o problema. É parecido com os casos que a gente vê de turnover. Ah, eu ganho pouco. Aí a gente vai lá, faz a pesquisa e mostra, olha, o lance, aí a empresa fala assim, mas eu pago o valor do mercado. Eu não pago pouco. Eu percebo que o problema não é o salário. A questão é que o salário é a maneira como eu consigo verbalizar a minha necessidade e o meu incômodo, a minha insatisfação. Então, o problema, às vezes, não é uma sobrecarga de trabalho. Então, está a equipe reclamando que tem muito o que fazer, tem muito o que fazer, tem muito o que fazer, e a liderança fala: não, mas não tem muito o que fazer. Eles saem 5 horas, não tem ninguém sobrecarregado. Não estou entendendo. É que não é exatamente uma sobrecarga, mas eu estou muito incomodada, incomodado com a maneira como você está pedindo, com o que você está pedindo. Eu estou muito incomodada, até trouxe isso, com um lance que aconteceu há anos atrás e eu ainda não engoli esse sapo, ele está entalado aqui. E aí a gente fica discutindo, negociando e verbalizando em cima de coisas que não são a necessidade. Então, muito do nosso trabalho, dentro desse aprofundamento do entendimento e de trazer isso à tona, né? Porque é o que a Jojo falou também, a gente precisa criar um ambiente seguro para tirar o sapo da goela das pessoas, para trazer à tona o problema, colocar ele e falar assim: então, não é a sobrecarga, não é o projeto, não é o fluxo, o lance é isso. Foi isso que aconteceu? Foi por essa maneira que aconteceu? Foi essa pessoa que aconteceu? Então vamos falar sobre isso, vamos resolver isso. Por quê? Porque o trabalho tem que ser feito. E aí, quando a gente consegue passar por esse nó, esse grande nó, ou esses vários nós, né, que às vezes ao longo do tempo eles vão dando um nó em cima do outro, assim, e a gente tem que ir lá desatando o nó, né? Aí a gente arrumou. É muito perceptível nesses projetos
a mudança de comportamento das pessoas quando elas estão em conjunto. Vocês percebem também, né? Uhum. Começa todo mundo duro, fechado, reativo, É até a posição na cadeira, né? As a pessoas não posição se na sentam nem cadeira. confortáveis, assim. É nítido que a gente vai ter Desconfiados da um gente, longo caminho. inclusive. Ressabiadíssimos Olha nesse assim pra gente, vai fazendo o povo. quê? Entendeu? E depois não. Depois eles estão falando sobre os problemas, estão pontuando as necessidades, estão à vontade para ouvir um ao outro. Então, parte do que a gente faz é criar esse ambiente, parte do que a gente faz é treinar as habilidades necessárias para ter a conversa difícil, que ninguém quer ter, que está Uhum. todo mundo fugindo. Parte do que a gente faz é tornar consciente um processo que a gente não estava nem reconhecendo. E isso tudo vai permitindo que a gente organize, né? Que a gente dê saída para os problemas e que isso reestabeleça esse equilíbrio junto dessa equipe. É isso que é o deslocamento emocional, né? Conforme esse grupo vai avançando nesse trabalho, e é curioso que alguns grupos eles ficam assim, mas e aí, quando é que a gente vai resolver? Mas e aí, quando é que a gente vai resolver? Uma inquietude. Eu falo, já está resolvendo, né? Está resolvendo, mas você vai caminhando nesse sentido de deslocamento emocional, até que de repente você olha para trás e fala assim: olha, lembra como é que você chegou nessa trilha? Lembra como é que foi o primeiro encontro? Estamos aqui no terceiro encontro. Como é que você está nesse encontro? Aí faz check-in, check-out, né? Completamente diferente. Completamente diferente. E é uma das coisas mais bonitas, eu acho que a gente testemunha, é a possibilidade de gerar esse alívio e reestabelecer esse equilíbrio, e que as pessoas agora sim vão resolver o trabalho, que é o que a Thaís falou. Agora vamos arrumar a casa porque tem coisa para fazer, tem entrega para fazer, né? E essa questão, né? O problema, assim, vou dizer prático, ele sempre vai existir, né? A gente sempre vai ter um Sim. momento de maior sobrecarga, sempre vai ter um momento onde alguma coisa mudou. Então, a gente tem feito muitos projetos, né, que estão relacionados a uma mudança que não é uma mudança que vem da equipe, né? É uma mudança que vem de fora. Assim, olha, a gente vai mudar. Vai mudar a estrutura da empresa, então vai mudar como a equipe está dentro da empresa. Vai mudar porque o mundo está trazendo uma tecnologia nova, a gente vai ter que implementar, então a gente vai ter que fazer uma mudança. Então, tem alguns projetos que vêm, inclusive, de fontes externas, né? Esse problema prático visível. Mas qual é a grande questão, né, dos desafios da equipe? A gente preparar essas equipes para elas conseguirem lidar com esses problemas. Então, se eu estou com um problema de sobrecarga, né? Uhum. Falo aqui, por exemplo, do nosso exemplo aqui na Nemesis, né? Se alguém está se sentindo sobrecarga, alguém levanta a mão e fala assim: gente, estou me sentindo sobrecarregado. Não estou Too dando much. conta, too much, preciso aqui, preciso de ajuda, né? Preciso pensar como é que a gente redistribui. E a gente conversa sobre isso, né? E aí tá a grande questão, que é essa questão relacional. A gente conseguir conversar sobre esses pontos, Sim, conseguir se sim. comunicar e pensar em qual é a melhor resolução do problema, porque às vezes eu tô pensando uma coisa, Thaís outra, Ana outra, mas aí juntas a gente consegue chegar numa coisa que fica saudável para a empresa e para todas, né? Então, esse eu acho que também é o caminho, né, desse deslocamento emocional, que é assim, olha, a gente sai de um lugar que a gente só tá aqui discordando um do outro, que a gente não tá aberto a ouvir um ao outro, discutir possibilidades, discutir o problema em si, né? Que aí tá todo Uhum, mundo uhum, defendendo o seu no meio da discussão do uhum. problema e não é esse Exato. o ponto. E a gente consegue ir deslocando essa equipe para esse lugar da união, de assim, como é que a gente vai conversar e resolver esses problemas juntos. Então, tá tendo Uhum, sobrecarga de atividades dentro uhum, da equipe? Como é que a gente conversa e resolve esses problemas juntos de sobrecarga? Como é que a gente redistribui? Como é que eu falo com a minha liderança que, pô, tá realmente a mais do que a gente pode? Vamos contratar mais alguém? Vamos começar a desenhar uhum, uma solução, inclusive, né, que extrapola aqui o que a equipe pode fazer? Então, também essa percepção, né? Nosso preparo, preparar essa equipe para ela conseguir lidar melhor com os problemas, que é isso que você está falando, né? A gente não mexe, a gente só vai mexer depois nessa coisa prática, mas as pessoas elas vão conseguindo ao longo do tempo falar. E aí eu sinto que quando a gente chega no final dos encontros, né? Ela já fica assim, não, já entendi, tem coisa que a gente ainda vai ter que rever, mas eu já entendi que a gente Isso. consegue. Eu já entendi que a gente pode, eu já entendi que a gente vai ser capaz de discutir isso. Já entendi que a gente agora vê é quase uma luz no fim do túnel, assim, olha, agora eu vejo. Como é que eu vou chegar lá? Estamos trabalhando, mas eu tô vendo ela pelo menos agora, né? Eu nem via Muito isso bom, antes. Eu acho que a muito grande bom. beleza desse trabalho e disso que você falou, Jojo, é que em algum momento, né, o nosso trabalho como consultoria é muito mais guiar as pessoas nesse caminho, nesse processo de redescoberta da equipe, de redescoberta das relações, da confiança,
Porque no final, né, desse ciclo que a gente vai estar ali intermediando, a gente vai estar ali facilitando, a gente quer que eles andem com as próprias pernas, né? E que eles Exato. tenham a confiança de que, seja qual for o desafio que eles vão enfrentar, eles juntos como equipe vão conseguir solucionar, porque agora eles já estão restabelecidos como grupo, né? Eles já estão, a homeostase deles já está Uhum, restabelecida. Então, tudo bem, vai ter estresse, vai ter problema, Uhum, mas a gente uhum, volta e senta e consegue voltar para um estado de equilíbrio. E trazendo até o nosso exemplo, porque a gente também é empresa, né? A gente também vive uhum. muitos desses desafios diariamente. Pelo menos a minha sensação, acho que vocês devem compartilhar disso, é que esses problemas não me estressam. Quando a gente está com excesso de trabalho, quando a gente está com demandas múltiplas, no fundo, assim, tem uma certa sensação de desconforto, porque, olha, preciso fazer caber, Sim. mas, por outro lado, tem uma confiança muito grande que, assim, isso não é um problema. A gente vai sentar e a gente vai administrar isso juntos, né? Eu nunca me sinto Uhum, sozinha uhum, para administrar as uhum, questões. Então, uhum. acho que isso também é o grande diferencial de uma equipe que é coesa. É que nenhum desafio é tão grande que gere Ah, uma perfeito. reação tão ruim a ponto da pessoa ficar perdida. Porque ela sabe que ela tem com quem contar, ela tem uma liderança para contar, ela tem um time que ela pode sentar e dividir as dificuldades. Só que se a gente não tem essa certeza, né, se isso não é uma coisa que a gente aprendeu, qualquer problema que chega vai se acumulando, né? Vira uma pilha de problemas. Cada Exato. problema novo que chega, ele vai para uma pilha de coisas que vão. Chega uma hora que elas transbordam. E aí, geralmente, é aqui que a equipe está com nó e que a gente precisa ajudar a desatar, né? É isso mesmo. aí tem Eu acho que uma a gente questão pode. nesse. Fala, Jorge. Pode falar. Não, eu ia comentar da gente pensar, talvez, pela fala que a gente estava tendo, né? Quais são os Aham. ganhos muito perceptíveis, assim, no desfecho desse trabalho? Eu acho assim, é um trabalho que, claro, tem um pouco mais de tempo envolvido, porque o tempo é necessário como parte da equação. É um trabalho que sempre envolve um paralelo da liderança, então, se a gente está sempre orientando a liderança em paralelo ao trabalho com a equipe, porque a liderança vai ser uma peça-chave, não só na garantia desse equilíbrio, mas na manutenção dele depois que a gente sai, né, e deixa esse trabalho concluído, e o RH. Então, uma característica é que ele é um trabalho que tem um atendimento maior, eu diria assim, né? A gente passa Uhum. muito tempo com a liderança, com a RH e As desenvolvendo o que interfaces, quer né? que seja. Isso, tem muitas interfaces, porque a gente quer criar esse amparo, né? A gente não quer fazer um negócio embora e a peça cair de novo, sair do lugar. A gente quer ir lá, provocar a mudança, mas a gente sabe que isso é um trabalho de que sejam 4 encontros, 5 encontros, né? E aí isso no tempo, E beleza, que é um mas trabalho ainda é vivo, né, pouco. Ana? É um É trabalho vivo, né? Acho que vivo, isso é uma coisa que era o que eu é ia falar, vivo. assim, que tá conectado com isso, assim, vou te interromper só para Pode acrescentar falar, pode isso, falar. assim. Porque a gente sempre começa com um plano, esse plano geralmente ele é seguido, mas a gente sempre adapta e tem flexibilidade ao longo do tempo. É Porque a gente não verdade. sabe qual O que que é o acontece? baú que a gente vai abrir, entendeu? A gente não sabe. Não. Porque é isso, a gente começa com a pesquisa, a gente começa ouvindo, na verdade, essas interfaces, né, essas múltiplas interfaces, então, do briefing, vamos chamar assim, né, do Começa que com o é que está RH pedindo acontecendo, alguma coisa que começa com o geralmente não RH é o que pedindo, aparece, isso, nas não. entrevistas. Então, assim, a gente começa com esse briefing, aí depois a gente vai para a parte de diagnóstico, Isso. né, então a gente vai entender o que de fato está acontecendo, e mesmo assim, quando a gente começa o trabalho, outras coisas podem acontecer no meio do Sim, caminho, e a gente percebe coisas que não foram verbalizadas para a gente quando a sim. gente está lidando com essas pessoas, por exemplo, no, né, nos encontros presenciais, ou até mesmo em alguns que são virtuais, que a gente consegue perceber uma coisa ou outra que não estava claro, né, que ninguém trouxe anteriormente. Uhum, uhum, E isso uhum. faz com que a gente reveja o caminho que a gente está levando, né? Por isso, essa questão do deslocamento emocional é tão importante, né? A gente entende que tem passos para eu conseguir chegar nesse lugar. Então, se de repente a gente encontra uma coisa que é totalmente diferente do que a gente estava vendo antes, Sim, a gente faz né, reúne de novo e fala assim, beleza, isso adapta. aconteceu, esse agora é o cenário que a gente tem, o que que a gente faz em seguida, né? Então, é um projeto que ele é, de certa forma, vivo, porque ele vai sendo realizado junto com o que a gente vai da forma que a gente vai levando essa equipe, né, para esse caminho. Então, só complementando aí nessa coisa do É. que é a complexidade do projeto, né? E tem que ser, porque é isso, E estamos tem que lidando com ser. pessoas, né, gente? Então, assim. E porque a gente não pode. A ordem dos fatores aqui importa o resultado. Então, a gente não pode negociar.
plano de ação para a equipe sem ter visão integrada, sem ter visão sistêmica. A gente não pode discutir visão sistêmica sem ter pertencimento. Então, existe uma ordem lógica dos fatores emocionais que dependendo do que a gente precisa aqui, é igual receita, né? Tem receita que você tem que ter uma É. sequência para colocar, né? Se você coloca o fermento antes, você perde o efeito do fermento. Então a gente tem, acho que uma expertise muito interessante, não só na nossa capacidade como grupo, né, como empresa, de fazer um diagnóstico preciso, a gente sempre falou disso, eu falo assim, acho que uma coisa desde a origem da Nemesis que é muito clara, é a precisão do seu diagnóstico através desse olhar, dessa lente que a gente agrega. Mas acho que ao longo dos anos, a nossa expertise facilitando o grupo, treinando gente, lidando com essas lideranças, né, foi permitindo a gente entender que existe uma sequência ideal, né, para garantir um resultado e que vai, de fato, promover essa mudança, mas a gente vai sair e o job continua, porque a equipe continua, porque daqui a pouco muda a liderança, porque daqui a pouco chega uma pessoa na equipe, porque daqui a pouco a empresa muda a estrutura. Gente, porque é organismo vivo, vamos embora. Então, acho que a grande entrega tem a ver com a reconexão das pessoas, a retomada dessa visão integrada, sistêmica e a formação desses vínculos de confiança, que hoje são tão Uhum. valorizados, né? E é isso que vai permitir que essas pessoas, mesmo quando tudo mudar de novo, tenham um conjunto de habilidades necessário para voltar o padrão, porque a gente deixa um padrão, né? O padrão é esse. Se você seguir esse padrão, o que quer que seja que aparece, você vai dar jeito, como a gente aqui, Thaís falou, né? Cara, tem momentos. Não fico estressada, eu fico um cadinho, tá, amiga? Eu fico um cadinho estressada. Tem período que eu acho que a minha placa do não e sim, ela só tá virada no sim e eu penso, errei. Tipo assim. E aí eu Eu fico um gosto que assim, cadinho eu estressada. já sei assim, eu preciso de ajuda, vamos olhar a agenda. Eu sei que eu tenho que estar ali com um apoio emocional quase às vezes, entendeu? Mas é isso. Eu preciso falar disso, porque eu sei que eu errei e eu preciso que alguém diga, e é isso, vamos resolver. Eu preciso de suporte. Mas eu sei que vai dar um jeito. Eu sei que eu Que não estou existe, né? desamparada. Exato. Então, mesmo que você se estresse mais ou menos, é muito diferente porque ele não dura muito. Então, quando eu voltar, eu sei que vocês falam assim, não, beleza, vamos aqui olhar essa agenda, vamos dar um jeito agora, amiga, diz não para as outras, e vai dar tudo certo, entendeu? Então, você não está sozinha, né? É sobre isso, não é sobre É não ter sobre desafios, é sobre isso. não estar sozinho, é sobre compartilhar a visão de futuro, é sobre isso trabalhar em grupo, né? Então, acho que esse é uma entrega ou um resgate, que alguns grupos nunca tiveram isso. Alguns Uhum. grupos perderam isso ao longo do tempo. É um resgate muito bonito que esse tipo de projeto que a gente faz tem trazido para vários times e não à toa virou um projeto típico Nêmesis, né? Tipo assim, ai, cata aí o pessoal da Nêmesis que o team building não deu certo. Vamos E acho resolver de que outra. só, eu sei que a gente daqui a pouco precisa acabar, mas uma coisa que me veio na cabeça que eu acho muito importante ressaltar. Eu dei o exemplo do conflito, né, que era um conflito real, era um desentendimento Sim, real, e às vezes isso treta hard. acontece, mas nem sempre a equipe que está com nó, ela tem problema de relacionamento Não. pessoal, Uh-uh. né? As pessoas muitas vezes se dão bem, se respeitam, têm bons relacionamentos, mas tem algo que não está funcionando, tem algo que está fora do lugar. Às vezes é uma questão mais prática do dia a dia ali do trabalho, às vezes é fora do ambiente profissional você tem uma relação, mas quando você senta para trabalhar junto, você discorda, você não Sim, pensa da sim. mesma forma, você não tem tanta empatia, você não aceita certas opiniões. Então, Não tem conhece coisas o trabalho do outro. A gente vê muitas vezes que a que não pessoa não tem a menor conhece. ideia do trabalho de uma etapa que é anterior a dele. Fala assim, ah, eu não É sabia que era verdade, assim. E você fica assim, como é que você não sabia? E eles não sabem o que o outro está é fazendo. verdade. E isso do relacionamento é importante a gente pontuar, porque às vezes o RH vem e fala pra gente, não, mas as pessoas estão bem. A gente não está entendendo porque não existe um Sim, sim. problema, né? As pessoas não tem nenhum conflito, as pessoas se dão bem, elas saem para almoçar juntas, elas vão no happy hour. Sim, isso é um bom caminho, né? Isso já é um bom início, mas não Uhum. necessariamente é motivo para não haver um nó que O precisa não ser dito, né? tratado, que precisa ser resolvido. Então, também acho que isso é Sim, importante a gente pontuar. bem Sim. colocado. E uma coisa que você estava falando, né, do que a gente vê depois desses trabalhos, né? Eu acho que eu vejo muito essa parte que a Thaís está falando, assim, de conseguir ver as pessoas se comunicando diferente, assim, do dia que elas chegam até o dia que elas saem. Porque extrapola um pouco esse lugar do só falar, assim, do só bom relacionamento, né? A gente começa a ver as pessoas de fato se abrindo, discutindo, trazendo ideia um pro outro, assim, eu consigo ver, sabe? Às vezes a pessoa cochicha uma coisa assim, eu falo assim, ah, ela tá funcionando, tá abrindo aí um.
um caminho. Mas eu vejo uma coisa assim mesmo de uma mudança, assim, mesmo que as pessoas chegassem se dando bem, né? Tendo bom, vendo que a gente tem ali, não tem conflitos sérios. No final você vê todo mundo com um semblante mais tranquilo, feliz, assim, Sim. realmente, assim, o ombro dá uma baixada, a pessoa se O ombro da desarma. Eu acho que tem uma Eu coisa ia assim, falar sabe? isso, que A pessoa a se sensação que eu desarma. tenho é o alívio. Eu sinto que alívio. as pessoas saem É. desse processo aliviadas, leves. É como se tivesse tirado um peso das costas e a coisa agora tivesse muito mais no lugar da tranquilidade, do pacífico. E isso eu acho, né, vejo como resultado essa questão da confiança, essa questão de você Uhum. sentir que Sim. agora você está dentro de um time e que certas preocupações que você trazia, elas foram dissipadas ali quando você percebeu que também é a preocupação do seu amigo e que vocês podem conversar sobre isso. Também é uma preocupação da sua liderança e vocês Uhum. podem sentar juntos e resolver. Então, esse alívio é uma coisa que eu acho fantástico no final desses encontros, assim. É muito legal, assim, porque eu vejo, assim, aí vem, aí abraça, né? Acabou, aí todo mundo se abraça, aí vem abraçar a gente. Eu falo assim, É o agora Isso. riso ganhamos. frouxo, né? Todo mundo falando alto, é aquela Uma coisa assim. alegria. Pronto, agora podemos respirar em paz. Exato, exato. Muito Acho que é a bom. maior sensação, assim, o que eu vejo, assim, que eu falo assim, ah, então tá ótimo. Essa É. galera aqui vai conseguir superar qualquer coisa agora. Eu acho que é isso sim. Eu percebo também esse alívio, acho que foi bem colocado. E às vezes eu trouxe em algum momento isso, eu acho, mas tem uma coisa de esperança, né? Tem uma coisa de voltar a acreditar na equipe, no que eles são capazes de fazer juntos e de que o que quer que seja, eles vão dar um jeito. Então, você tem um resgate de autoconfiança que é muito importante para enfrentar os desafios que você não sabe quais são, né? Então, assim, a gente fala muito da necessidade até da liderança de oferecer uma certa segurança, né? E acho que por Uhum. muito tempo a segurança ela estava naquilo que eu sabia que ia acontecer. Era previsível, né? Eu fazia um plano de 5 anos, era só seguir o plano, ajustes pelo caminho, mas o mundo permitia uma certa estabilidade de vida. E a gente perdeu completamente isso, né? O mundo moderno não permite estabilidade, né? A gente nunca sabe. Saiu uma notícia do outro lado do mundo e todo mundo dá uma tremida aqui, né? Não importa o quão distante você esteja. Então, esse cenário que a gente vive, tem aí o VUCA, a Bunny, né, para explicar para a gente que seria tudo isso, ele não permite que essa liderança ofereça segurança em relação ao que vai acontecer, porque ninguém tem segurança do que vai acontecer. Mas aonde está a segurança? Eu falo sempre isso. A segurança não está mais em uma referência externa, ela é interna. Uhum. Não é no outro, é em mim, né? Eu tenho segurança do que eu sou capaz de fazer. Eu tenho segurança do que essa equipe é capaz de fazer. E isso eu sinto que volta. Isso eu sinto que volta. Eles se sentem preparados para o que está por vir e aliviados de ter resolvido aí, passado em página limpa, aquilo que estava de alguma forma atrapalhando a rotina. É E muito bonito. empoderados no posicionamento deles dentro da empresa também, né? Isso também, por conta disso, né? Dessa confiança que é entre essas pessoas que estão ali junto comigo e na nossa capacidade, né? Nessa esperança, na capacidade que a gente tem de superação, né? A resiliência. A gente vai conseguir ser É isso. resiliente a isso. E isso faz com que essas pessoas também entendam um pouco o posicionamento delas na empresa, né? Eu vejo também isso acontecer. Assim, não, agora eu vou negociar. A gente está sobrecarregado? Essa equipe está sobrecarregada, mas a gente agora vai negociar com a área, vai negociar com o diretor. Então Prioridade. ganha um lugar de confiança, inclusive, para solucionar o problema, que é o problema prático, né, que a gente tava vendo ali, né? Mas começa por esse lugar, né? Perfeito. Palavras finais para Palavras finais, eu fecharmos. ia falar. Nosso café está muito Chega bom, de mas fofoca. Eu vou É. trazer, então, a gente sempre fala, eu gosto muito dessa frase, uso muito, e acho que é característico da gente, né, na Nemes, que a gente fala assim, né? Se você pudesse olhar para as pessoas da forma como eu olho, o que que você faria diferente com o seu conhecimento e o seu trabalho, né? E eu acho que uma coisa bonita desse tipo de projeto é que ele transfere lentes. E aí, num dos grupos mais recentes que a gente trabalhou, teve uma pessoa que falou assim: eu nunca olhei para os relacionamentos dentro de uma equipe dessa forma. Nunca tinha pensado que era assim que era. Então, assim, agora eu vou passar a ver de outra forma. E a pessoa voltou recentemente e falou assim: não, eu estou vendo as coisas de uma forma completamente nova. E foi muito marcante, porque acho que é sinérgico, né, com o nosso mote, o nosso posicionamento, mas de fato você vê a pessoa enxergando o mundo de outra forma, a partir desse trabalho que é um investimento um pouquinho diferente do tradicional, não é só um treinamento, é uma coisa experimental, de vivência, de prática, mas que tem também ensinamento pelo caminho.
e tem um impacto enorme para a vida dessas pessoas. Então, se você tem aí pessoas, né, da liderança da RH, se vocês têm uma equipe treteira, problemática, desafiadora, que você sente que está fazendo muito barulho, sabe? Igual ar-condicionado que está fazendo barulho, chama a gente, porque a gente talvez tenha uma forma aí de azeitar, organizar e trazer mais equilíbrio, mais satisfação para todo mundo envolvido, né? Eu Eu ia acho que a minha brincar isso. mensagem, a minha mensagem final é parecida, mas acho que um apelo também para que a gente não, falando aí, né, com os nossos colegas e parceiros de RH, as lideranças que são as pessoas que acabam tendo contato com essas equipes e sentindo os Uhum, problemas, que não subestime esses aspectos emocionais, né? Porque às vezes a perda de performance, o desengajamento, a equipe que não para ninguém nunca dentro, todo mundo quer sair, a própria liderança já não aguenta mais. Geralmente existem questões emocionais, né, comportamentais, que estão minando o sucesso desse time, né? E muitas vezes são áreas que são essenciais para a empresa e que estão uhum. gerando ruídos em outras áreas, então isso vai gerando um É, efeito bola de neve. Então acho que o apelo é esse, assim, não desista dessa equipe e não subestime questões que podem parecer pequenas, pode parecer um grãozinho de ervilha, mas no fundo, esse grãozinho de ervilha pode estar gerando todo um efeito perfeito. cascata. E aí, de novo, né? Acho que a gente tem uma metodologia, um olhar diferente para isso, que pode ser muito útil, e em poucos encontros a gente consegue colocar essa equipe no trilho, para que ela possa caminhar com as próprias pernas. Muito Eu bom. ia brincar, eu ia falar assim, olha, a gente não tem medo de treta, gente. Se vocês têm uma equipe que Não, está tretando, conte com a gente. Mas exatamente por isso, né, que a gente sabe que existem outros motivos, outras questões emocionais que não estão sendo atendidas e que a gente consegue, né, olhar para essas questões e por isso a gente consegue trazer um projeto que de fato resolve, né, uma ação que de fato resolve ali o que quer que seja a treta. Mas, além disso, queria também acrescentar que dá para ser estratégico também desse ponto de vista, uhum, né? Então, assim, não precisa esperar estourar o que quer que seja que esteja acontecendo, né, para que a gente entre e resolva, para que de fato vire uma treta, né? Então, o que eu percebo também dentro dos nossos clientes que já entenderam o potencial dessas ações é que isso está sendo utilizado de maneira estratégica. Então, você olha, está acontecendo uma mudança, ou perfeito. vai acontecer daqui 2, 3 meses, vamos Uhum, começar esse uhum. trabalho agora, porque daqui 2, 3 meses, a hora que virar essas pessoas vão estar prontas. Então, dá para ser estratégico desse ponto de vista também, de trazer essa resolução dos desafios com as equipes, né? Então, uma Muito bom. preparação para que a gente não tenha, no final das contas, a Um treta, que seu grande RH não problema. vire o muro de lamentações, né? Para que você consiga já ir construindo esse caminho e esse deslocamento emocional para as pessoas estarem preparadas para o que quer que seja, que é o desafio futuro aí dessa equipe, né? Então é isso. Excelente. Não Muito Muito alimentem a bom. bom. treta, em outras Não, palavras, né? Não, Não gente. alimentem a treta. Não alimentem trata a como se fosse treta. picuinha de criança. Não é picuinha de criança. Vamos Não. resolver. Mesmo a picuinha da criança, vamos resolver, né? Que é para Isso, e evitar o chama a estresse. gente. Isso. Chama Conta a pra gente. gente também tretas de equipes que vocês já viveram, né? Que a gente Isso quer aí. saber, pra gente aumentar aqui o nosso repertório, né? De coisas que já aconteceram. A gente já viveu algumas, já vimos algumas, mas sempre tem uma que a gente, né? Que a gente Tem ainda uma não nova. conhece. Sempre tem uma nova. E, enfim, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Compartilhem, Beijo e até comentem. o Estamos próximo aqui. Até o café. próximo café. Até o próximo Tchau, café. tchau.